Olá pessoal, estamos iniciando hoje uma série de vídeos relacionada ao tema da psicanálise. Acabei abrindo uma pesquisa no meu perfil do Instagram e recebi vários assuntos que as pessoas desejam ouvir e o tema da ansiedade foi preponderante. Então eu resolvi hoje, na primeira conversa com vocês, trazer um subnicho, um tema específico da ansiedade que são as neuroses obsessivas. Quando a gente pensa em obsessão, neurose obsessiva, logo vem Freud à nossa mente. Freud estudou o assunto há mais de 100 anos. Eu queria deixar bem claro aqui no início desse vídeo que o termo neurose obsessiva, obsessão e TOC, eles são similares. TOC são os transtornos obsessivos compulsivos. O TOC ele foi oficializado pela elaboração da Associação de Psiquiatria Americana de um relatório de diagnóstico estatístico de doenças mentais, o DSM-5, onde a neurose obsessiva, ou o próprio transtorno obsessivo, ele acabou sendo considerado uma doença psiquiátrica. Então hoje ele é intitulado como DSM, uma doença psiquiátrica, mas são os mesmos conceitos da neurose obsessiva. O vídeo de hoje, o interesse dele não é transcender para a área médica. Eu queria trabalhar sempre na gestão das emoções, um pensamento analítico, psicanalítico sobre a origem das obsessões. Obsessões é um tema muito vasto e deve ser tratado sempre de forma individualizada e integrada entre várias frentes. Você pode tratar pela gestão da emoção, de forma conjugada com gestão dos alimentos, gestão do sono, gestão do movimento e a própria medicina, suavizando os sintomas, já que a cura está sempre nessas respectivas gestões que eu citei aqui. Para a gente entender melhor sobre obsessão e neuroses obsessivas, temos que regressar para a infância de um indivíduo. A gente tem que analisar a criação de uma pessoa. E para isso, eu já gosto inicialmente aqui de citar dois livros importantes para vocês. Neuroses Obsessivas, Freud, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, que é Neuroses, Psicoses e Perversão. E um outro livro, que eu vou falar um pouco agora sobre ele, que são As 5 Feridas Emocionais, da autora francesa Lise Bourbeau. E eu vou começar a falar com vocês sobre duas feridas que eu considero de extrema relevância, que é a rejeição e o abandono. Existem outras feridas que a Lise Bourbeau trata nesse livro, mas a rejeição e o abandono são duas que eu considero de extrema relevância. E quando eu falo sobre rejeição e abandono, não quer dizer que uma pessoa não pode ter as duas feridas de forma concomitante. Mas normalmente uma ferida prepondera na educação de cada indivíduo conforme o seu contexto que ele estava ali inserido, a sua educação, seu núcleo familiar. Vamos falar inicialmente sobre rejeição. O que seria a rejeição na primeira infância ou na segunda infância? O que seria esse ato de ser rejeitado? Rejeição é sempre uma percepção do indivíduo. A pessoa se sente rejeitada. Por mais que muitas vezes os pais, os genitores ou os cuidadores acabam se expressando que nunca rejeitaram aquela criança, não é a situação a ser analisada. A situação a ser analisada é sempre o sentimento da criança. Ela acaba sendo rejeitada e ela sofre uma dor por isso. Ela sofre uma dor por isso e, como um mecanismo de autodefesa, ela acaba reprimindo essa dor para o seu inconsciente. Então, para deixar bem claro o conceito de rejeição, a gente tem que ter em mente como que funciona inicialmente o consciente e o inconsciente. Mais de 95% dos nossos pensamentos, e muitos deles direcionam a nossa vida, eles vêm do inconsciente. Apenas 5% das nossas memórias, dos nossos pensamentos, estão no plano consciente. Então, quando uma criança ela sente uma dor muito forte na sua infância, ela já está ali trabalhando no inconsciente porque a consciência não está muito bem formada. Quando eu falo de 5% da consciência dos pensamentos, eu estou analisando já uma pessoa adulta. Então, o mecanismo de defesa, de suprimir esse sentimento é natural. É um mecanismo espontâneo que a criança faz. E essa dor advém por quê, Léo? Vocês podem estar me questionando. Por que a criança se sente rejeitada? Normalmente, quando a gente fala de rejeição, é algum sentimento que a criança tem de não ser acolhida no seu amor com os seus genitores, com os seus pais ou com os seus cuidadores. Existem até entendimentos que visam a ligação direta com a mãe, porque a mãe é vista como o grande amor da vida de uma pessoa. E por que não é atendido, não é acolhido esse sentimento da criança? A criança, ela sempre anseia pela valoração e pelo acolhimento desse amor paterno ou materno. Quando ela percebe que esse amor não é conquistado
por ela ser quem ela é, a criança acaba se moldando, ela acaba transformando a sua personalidade, que está em desenvolvimento, está em criação, para atender os anseios dos genitores, dos pais ou dos próprios cuidadores. Então, o que acaba acontecendo é a criação de um falso self. E aqui eu trago um conceito já de Donald Winnicott, que ficou extremamente famoso por trazer esse conceito. O falso self, ou o ego invertido, é a formação da personalidade que se confunde com a própria personalidade. É uma personalidade que foi ambientada conforme o contexto que aquela criança está ali inserida. E isso vai repercutir no desenvolvimento dessa criança durante a sua adolescência ou a sua fase adulta, onde ela vai se deparar com uma grande confusão de quem realmente ela é. Porque ela cria uma grande confusão, porque desde a sua infância, desde a sua primeira infância, ela começou a desenvolver uma personalidade que não necessariamente é a sua autêntica, em virtude do anseio, do acolhimento, dos amores dos pais. Então a rejeição é um mecanismo de criação fomentada pelo ambiente, não tem nada a ver com a parte genética, conforme a educação que aquela criança teve dos seus pais. Exemplos nítidos são pais que têm características, traços de personalidades narcísicas, ou querem colocar seus desejos de vida ou seus ideais na própria história, na própria jornada daquela criança, e não as ouvem, não tem aquele direito de voz às crianças, ou mesmo o direito de se expressar. Então a rejeição é um molde que a criança acaba tendo, uma maleabilidade na formação da sua personalidade, que acaba repercutindo no seu desenvolvimento na adolescência ou na fase adulta. E ela começa a se desenvolver, essa capacidade da criação desse falso self, a partir do momento que ela tem essa dor. Então essa dor é a causa original, que eu queria deixar bem claro para vocês aqui. Esse trauma inicial é a dor da criança tentar ser quem ela é e ter uma resposta negativa dos seus genitores. O que ela faz com essa dor? Essa dor que é muito forte no momento que ela sente. Ela acaba reprimindo. É um movimento extremamente espontâneo. É um movimento de autodefesa. Ela acaba reprimindo para o inconsciente esse sentimento. E o que acontece depois na fase adulta ou na fase de adolescência? Aqui eu gosto de trazer já o conceito de Freud de recalcamento e o retorno do recalcado. A partir do momento que teve esse recalque, desse afeto, dessa dor, desse sentimento, quando a gente fala de afeto para a psicanálise, a gente está sempre falando de sentimentos que podem ser bons ou ruins. É tudo que afeta uma pessoa. Não necessariamente o afeto para a psicanálise é um sentimento positivo, como a gente ouve na sociedade. É um sentimento, ele pode ter a sua natureza negativa ou positiva. Quando a criança faz esse recalcamento natural de autoproteção, de autodefesa, desse afeto que lhe trouxe dor, depois de alguns anos, existem situações análogas que inserem gatilhos em que esses afetos desejam transpor novamente o inconsciente e descer para o consciente. É como se fosse um ciclo, onde o ser humano acaba recalcando um sentimento para não o enfrentar e ele acaba revisitando a nossa consciência tempos depois. Mas como que esse afeto ele volta tempos depois? Em relações profissionais, em relações pessoais, em relações familiares, são relações que trazem gatilhos das mesmas sensações que nós sentimos quando éramos pequenos. Analisando aqui no caso específico a rejeição, a dor da repressão da rejeição, e em exemplos práticos, situações de emprego, por exemplo, uma situação relacional com o chefe, ou mesmo numa relação amorosa que uma pessoa pode ter, ela pode sentir as mesmas dores que ela já sentiu de forma inconsciente na sua infância. A partir do momento que ela sente isso, e é normal, todos nós sentimos, eu, você, todo mundo já sentiu esse tipo de dor, a gente acaba repelindo o outro, a gente acaba repelindo aquela pessoa que aparentemente nos trouxe aquela dor. Freud chamava isso de uma representação por substituição. Você representa aquela mesma dor, aquele mesmo trauma que foi recalcado no passado e que está tentando ter um
descarregamento, né? Está tentando voltar à tona, você acaba representando por uma situação substitutiva, por uma situação que tem um gatilho ali como causal, mas que substitui o que aconteceu lá no início da sua vida. Mas, normalmente, quando a gente trabalha no nosso inconsciente, 95% dos nossos pensamentos que direcionam a nossa vida vêm do inconsciente, a gente não tem discernimento sobre todo esse processo que está acontecendo. Então, repelir o outro, repelir quem nos faz mal, é um processo espontâneo e natural. E quando não visualizamos a origem dessa dor, a nossa origem histórica, da nossa criação, do nosso núcleo familiar, das nossas limitações, da nossa própria personalidade, a gente vai estar sempre vivendo em ciclos viciosos de repetição. Os personagens mudam. Quem aqui nunca enfrentou situações que acabam se repetindo com novas pessoas e dores muito semelhantes? Então esse é um processo de ciclo vicioso de repetição, de tentativa de descarregamento desse afeto, do inconsciente para o consciente. Léo, entendi, mas qual que é a diferença da rejeição para o abandono? Vou explicar um pouquinho sobre a ferida do abandono antes da gente entrar numa explicação um pouco mais pormenorizada sobre da onde que vem a neurose obsessiva. Então a gente teve aqui uma explicação de que a rejeição é a transformação da personalidade na sua própria criação, no próprio desenvolvimento do ego. Então tem o falso self sendo desenvolvido. É uma forma que a criança tem de criar memórias que acabam a confundindo futuramente de quem ela realmente é, quais são os seus traços verdadeiros. Na prática, só para concluir aqui o tema da rejeição, esse tipo de personalidade, esse tipo de característica de pessoa, por ter muito medo de ser rejeitada, normalmente vai rejeitar antes de ser rejeitada. Normalmente são pessoas que fogem de situações em que podem oferecer receios da rejeição. Falando agora um pouco aqui sobre o abandono, no abandono existe um corte abrupto, né? Na verdade é sempre uma percepção da criança, do indivíduo, sobre um abandono, um corte abrupto numa relação de vínculo amoroso. No mesmo raciocínio que eu citei aqui, quando a gente pensa numa relação parental ou de cuidadores da criança. No abandono não tem um problema exatamente no desenvolvimento do ego ou da própria personalidade. A pessoa tem muito bem embasada essa personalidade, muito bem alinhada com as suas características mais autênticas. Lógico que numa sociedade a gente sempre aprende a viver com várias máscaras, com vários tipos de personas, mas uma pessoa que tem como preponderante a ferida do abandono e não da rejeição, ele tem uma personalidade muito bem desenvolvida, só que o grande medo dessa pessoa, a grande dor, o trauma que ela sentiu, que ela percebeu na sua infância, foi de um corte abrupto em relação a essa relação amorosa que ela tanto ansiava dos seus pais, dos seus genitores ou dos seus cuidadores. Isso pode acontecer por uma percepção, pode acontecer por um fato que gerou essa percepção, como uma morte, como um abandono, de fato, uma separação muito mal trabalhada em relação aos afetos da criança. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a sensação da dor que está sendo recalcada pela criança. Da mesma forma que acontece na rejeição, a criança acaba recalcando para o inconsciente, como um mecanismo de defesa, de autoproteção, aquela sensação de dor. E no abandono, a pessoa no seu desenvolvimento para a parte da juventude, depois na fase adulta, ela sempre tem medo de ser abandonada novamente. Ela tem a sua personalidade ali muito bem dirimida, mas o medo de ser abandonado, o medo de que as relações vão acabar, vai ser sempre um ponto de atenção para aquele indivíduo. Então aqui eu diferenciei para vocês as feridas da rejeição e do abandono. Daí vocês podem me questionar, Léo, mas como que isso acaba ensejando numa neurose obsessiva, num transtorno obsessivo? Nas relações que as pessoas vão tendo durante a sua vida, no desenvolvimento da adolescência, depois na fase adulta, como eu disse para vocês, algumas situações trazem gatilhos de representação substitutiva daqueles afetos que estão no inconsciente e que desejam serem descarregados. A partir do momento que a pessoa entra num parafuso de que ela está conhecendo alguém
e tem uma dualidade, uma contradição de sentimentos, porque ao mesmo tempo em que há aquela sensação de dor pela lembrança da dor original, causal na infância, ela tem vários argumentos racionais e de sentimentos também duais de que ela gosta daquela pessoa, de que ela tem necessidade de estar próximo, ou por próprios interesses, ou por necessidades, ou por afetos. Então existe uma dualidade, existe uma confusão, uma contradição. E a pessoa, quando vai vivendo essas relações, ela se vê diante de muitos fatos que ensejam culpa, na forma com que ela age, numa forma incoerente, numa forma que não condiz o que ela verdadeiramente quer. Ela não sabe o que ela quer muitas vezes, porque ela entra num estado de confusão pela sua dor e pelas suas sensações positivas. Essa faísca, esse tempero que eu considero essencial, e Freud já passava no seu próprio conceito de obsessão, que é a culpa, é um mecanismo que traz um início de uma neurose obsessiva. Porque a partir do momento que você tem um afeto que foi recalcado, não está conseguindo ser descarregado, e o elemento da culpa acaba atingindo essa relação, faz com que, hoje em dia, nos transtornos obsessivos, que já é uma doença psiquiátrica, a gente tem ali a doença dos pensamentos fixos. O que seria a obsessão ou a neurose obsessiva ou os transtornos obsessivos? É uma doença da psique, é uma doença dos pensamentos fixos, dos pensamentos que acabam emergindo para um mesmo propósito de forma repetida. E isso faz com que a grande sensação dessa pessoa é ter controle da situação. Ela deseja ter controle de uma situação que ela não consegue ter pela dualidade, pelas contradições, pelo antagonismo. Então ela se vê imersa num estado de obsessão que acaba desgastando a sua energia diariamente e, em muitos casos, dependendo do grau, a gente consegue transcender esse transtorno obsessivo para compulsividade, porque existem alguns transtornos que são apenas obsessivos, apenas na esfera da psique, dos pensamentos repetidos. Quando transcende, transborda para compulsividade, é quando as pessoas precisam agir de forma repetida. Aqui tem até uns exemplos interessantes, eu até vou colocar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada naquele filme, Melhor é Impossível, se não me engano, de 1997, um filme do Jack Nicholson e da Helen Hunt, que ganhou o Oscar. Eles ganharam o Oscar como atores, e mostra muito bem caracterizado o personagem do Jack Nicholson com uma neurose obsessiva e compulsiva em relação ao seu próprio caminhar nas calçadas, a fechar a fechadura da sua casa mais de tantas vezes para sentir segurança, ou seja, a compulsividade pelo agir de forma reiterada, repetida, traz um alívio para aquele pensamento fixo e obsessivo. Então é como se fosse a compulsividade reagindo com o pensamento obsessivo e trazendo uma suavização. Em muitos casos, o transtorno obsessivo ele acaba precisando da compulsividade para ter um equilíbrio. Em outros, apenas existe o transtorno obsessivo da própria psique. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que são traumas oriundos de feridas da infância que acabam sendo recalcados na própria personalidade da pessoa e no retorno do recalcado, que Freud já nos trazia, na tentativa de retornar esses afetos pro descarrego, a pessoa tem dificuldade de enfrentar essas situações porque ela não tem discernimento do que está acontecendo e a confusão mental das situações representativas, substitutivas, que são os gatilhos das novas relações que essa pessoa está vivendo com o chefe, com o namorado, com a namorada, com o cônjuge, traz as mesmas dores que ela não tem conhecimento e traz o elemento preponderante imprescindível da culpa, que faz com que nasça essas neuroses. O tratamento, como eu disse para vocês, não quero entrar na esfera, que dependendo do grau, existem vários tratamentos que têm que agir de forma integrada. Inclusive, medicações em algumas situações são extremamente necessárias. O que eu quero falar com vocês aqui é muito mais sobre a importância do trabalho terapêutico, o trabalho cognitivo comportamental, principalmente analítico.
para você conseguir, pelo autoconhecimento, pela livre associação de ideias, ter um entendimento da sua história. Qual que é a sua história? Em qual contexto você vivenciou as suas particularidades, o seu desenvolvimento como criança? Quais são as suas questões dentro do seu núcleo familiar? Quem são os seus pais? Quem são as pessoas que te cuidaram? E não é uma visão para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa, culpar as pessoas que ali estavam com a gente, mas sim para a gente trazer uma singularidade, uma individualização de que as dores que nós sentimos faz parte de um contexto consciencial. É ampliar a sua consciência. Isso você só consegue fazer com uma ajuda. É muito difícil fazer isso sozinho. Você só consegue fazer com uma ajuda terapêutica, com uma ajuda de um profissional. Um profissional que vai auxiliar você a fazer esse mergulho individual na sua própria história, na sua própria psique. E há necessidade de uma pessoa querer fazer esse movimento. Há uma necessidade da pessoa desejar fazer esse mergulho para que ela consiga obter ali todos os meandros da sua história. Muitas pessoas fazem análise ou terapias por anos, mas elas não mergulham, elas não vestem a camisa e elas não começam de fato um processo terapêutico, porque elas vivem na superfície de sempre enfrentar as suas dores espelhando no externo. Com a ampliação da sua consciência, ou da minha consciência, da nossa consciência, a gente começa a compreender que as dores não são frutos necessariamente do externo, não são frutos das outras pessoas, das outras relações, ou de determinada pessoa específica. É tudo uma consequência, um fruto da nossa história. A partir do momento que isso começa a ser muito consciente, essa ampliação dessa visão, a ressignificação de valores passa a ser algo natural. Ressignificação dos fatos. O que a psicanálise sempre traz é que os fatos são imutáveis, mas você pode ressignificá-los. E a forma com que você os ressignifica vai repercutir diretamente nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Nesse sentido, a partir do momento que você tem uma ampliação da consciência e uma aceitação dos fatos, com uma ressignificação dos seus valores, o que Freud chamava de método catártico, acontece espontaneamente. Léo, o que seria o método catártico? Você lembra que eu falei que houve o recalcamento das emoções na fase infantil e há uma tendência ao descarrego dessas emoções? Os afetos desejam novamente bater a porta do consciente nessas situações gatilhos para saírem, para serem descarregados. Então o método catártico é quando esses afetos eles voltam à tona no plano consciente e a pessoa tem discernimento que aquela sensação ela é proveniente de várias situações que ela viveu na vida dela. São as mesmas situações. E quando ela acolhe aquele sentimento de dor, ela acolhe com carinho, com doçura, e ela acaba compreendendo pela sua consciência e pela sua história, pela ressignificação de seus valores, ela acaba liberando esse afeto, ela acaba descarregando de uma forma em que novas situações, gatilhos podem ser vivenciadas e a dor não vai ser sentida da mesma forma. Esse é um processo cíclico que tem que ocorrer a partir do momento que você entende a origem da sua dor, a sua própria história e as pessoas que te cercavam naquele momento. E isso é muito mais fácil de conseguir com um processo terapêutico. Por isso que é muito importante, e é o grande objetivo desse vídeo, mostrar para vocês que um trabalho psicanalítico, um trabalho de acompanhamento terapêutico, ele é essencial para o desenvolvimento da saúde mental de qualquer indivíduo. Inclusive existem vários profissionais que vêm tratando esse assunto já com um viés infantil, tratando as próprias crianças no desenvolvimento das suas personalidades, das suas psiques, porque a partir do momento que a criança ela começa a ter, junto com seus próprios pais, esse conhecimento amplo de que ela tem o direito de se expressar, claro que ela está sendo educada, ela tem ali a hierarquia dos pais em relação ao processo educativo, mas ela tem um direito de ser singular, de ter a sua personalidade, de se expressar. Ela tem um direito de sentir, de expor os seus sentimentos, muitas vezes em palavras. Ela tem o sentimento de fazer esse ciclo das suas dores naturais.
esses ciclos de desenvolvimento das suas dores em descarregos de afetos e que muitas vezes não vão potencializar traumas reprimidos que podem surtir efeitos com doenças no futuro, como as obsessões. Então, um processo de autoanálise, de autoconhecimento com o profissional desde a infância é elementar para o desenvolvimento da saúde mental. Quando a gente fala numa medicina integrada, numa medicina de gestão de afetos, gestão de movimento, gestão da alimentação, gestão do sono, a gente fala de um conhecimento cada vez mais compartilhado. Não existe nada mais muito segmentado quando a gente pensa na saúde. Então, desenvolver a saúde emocional e mental é o grande objetivo que eu quero passar para vocês quando a gente fala de neuroses obsessivas. Se vocês gostaram desse vídeo, eu pediria que deixassem os likes, compartilhassem com pessoas que vocês acham que possam ser interessantes. Assim o YouTube ele acaba compreendendo que o conteúdo pode ser bom para outras pessoas. Isso é muito importante para mim. Se vocês desejam ouvir novos vídeos sobre temas correlacionados, peço que se inscrevam no canal, aperte o sininho e deixe seus comentários também, não só sobre esse vídeo, o que vocês acharam, sobre novos temas que vocês desejam ouvir. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre vários temas e fica aqui já o meu primeiro forte abraço para vocês.